Este vídeo será uma resposta ao documentário Cessacionista. Este é um tema que estudei bastante e trabalhei muito, especialmente para tentar torná-lo compacto, organizado e, espero que útil para as pessoas. Se você achar que este conteúdo é útil para você e atende às suas necessidades, te peço que compartilhe com outras pessoas que também possam se beneficiar. O que faremos é simplesmente passar pelos 5 maiores argumentos cessacionistas. Vou mostrar trechos do filme para cada um deles, os 5 maiores, e em seguida darei uma resposta a cada um. Cessacionismo, caso você não esteja familiarizado com o termo, é a doutrina de que os chamados dons milagrosos do Espírito Santo, como falar em línguas, profecias, curas, etc., cessaram em algum momento do passado, geralmente próximo ao final da era apostólica. Eu sou continuista, ou seja, eu acredito que o Espírito Santo ainda concede dons espirituais milagrosos. Antes de mais nada, 2 observações preliminares. Primeiro, os cessacionistas são meus irmãos e irmãs em Cristo. Eles têm o Espírito Santo. Quero deixar isso claro. Tento abordar este tema de forma centrada no Evangelho, com respeito e cortesia em relação às diferenças na forma como os dons são expressos, mantendo o foco na missão maior que temos em comum, que é a grande comissão, a edificação da igreja e a promoção de Cristo. Meu desejo é que sempre que falarmos sobre dons espirituais, o foco que as pessoas levem consigo não sejam os dons em si, mas Cristo, porque os dons espirituais existem para apontar para Ele. Segundo, existem muitos abusos e erros em relação aos dons espirituais. Muitos. Há uma tentação ao sensacionalismo em certos momentos. Na medida em que o documentário critica problemas reais, eu compartilho dessas preocupações e também sou contra esses abusos. Mas acho que uma posição continuacionista não apenas é mais fiel às Escrituras, como também está melhor posicionada para enfrentar esses abusos. E, finalmente, essencialmente aqui, considero que os argumentos apresentados neste filme em favor do cessacionismo são profundamente problemáticos, tanto biblicamente quanto teologicamente. Os 5 argumentos que vou analisar são o que chamarei de argumento de agrupamento, argumento da confirmação, argumento do desaparecimento gradual, argumento da fundação e, por fim, argumento da história da igreja. E no final, apresentarei minha maior preocupação pessoal sobre como o documentário defendeu sua posição antes de concluir. Então, primeiro, o argumento dos agrupamentos, ou o argumento dos 3 agrupamentos de milagres. Houve momentos intermitentes na história bíblica quando Deus diretamente, sem o uso de uma pessoa, simplesmente realizou um milagre. Houve momentos, 3 deles nas Escrituras, quando Deus deu aos homens o poder de operar milagres. Primeiramente, temos o período de Moisés e Josué, cerca de 1400 anos antes de Cristo, com uma duração de aproximadamente 65 anos. Então você avança rapidamente para o tempo de Elias e Eliseu, você está cerca de 800 anos antes de Cristo. E lá, novamente, você tem um período de cerca de 65 anos, quando Deus estava dando aos homens o poder de fazer milagres. O próximo período como esse ocorre no tempo de Jesus e os apóstolos, começando no início do ministério de Jesus até, no máximo, a morte de João. Aqui temos outro período de aproximadamente 65, 70 anos. Esses foram os 3 grandes períodos. E em cada caso, foi para confirmar aqueles homens como seus mensageiros. Milagres, sinais, maravilhas e especialmente a voz direta de Deus só ocorrem em 3 eras significativas, que então foram registradas e transformadas em escritura inspirada na palavra de Deus. Ele falou diretamente a Moisés. Então Moisés escreveu essas coisas. O mesmo aconteceu com os profetas. Deus realizou muitos milagres, mas eles foram registrados e se tornaram escrituras inspiradas. O mesmo se aplica a Jesus e aos apóstolos. Muitos milagres confirmaram que Jesus era o Filho de Deus, mas a revelação dada durante aquele período de transição é o que conhecemos hoje como o Novo Testamento. Entre essas, a chave no progresso da história redentiva, há longos períodos em que Deus não falou diretamente às pessoas como uma experiência normal. Em vez disso, Ele esperava que confiassem na suficiência do que já havia sido escrito. Estamos agora em um desses períodos, em que devemos confiar na palavra confirmada que Deus nos deu, aguardando aquela bendita esperança do retorno de Jesus. Mas não devemos esperar que Deus faça coisas milagrosas, sinais e fale diretamente do céu porque temos uma palavra suficiente. Agora
Mas se você ouvir atentamente, verá que essas 3 afirmações são um pouco diferentes nos detalhes, mas nenhuma delas é verdadeira. As Escrituras não limitam milagres de forma geral ou de tipos específicos àqueles 3 períodos mencionados. Pelo contrário, se você ler atentamente, verá que os milagres ocorrem frequentemente fora desses 3 períodos. Ao ouvir minhas respostas, você perceberá que muitos dos problemas e questões levantados não são realmente questões de interpretação, mas de fatos e cronologia. Neste ponto, se você começar a ler o livro de Gênesis, excluindo, obviamente, os relatos da criação e da queda, onde há muitos milagres, e você continua lendo, você tem Enoque sendo transladado. Você tem o dilúvio nos dias de Noé, a dispersão das línguas humanas com a Torre de Babel. E então, ao chegar a Gênesis 12 e as histórias dos patriarcas, há ainda mais milagres, aparições divinas como os 3 visitantes a Abraão, a luta de Jacó com Deus, repetidas falas divinas, tanto em sonhos quanto aparentemente de forma oral, aparições angelicais frequentes, gravidez milagrosa, a destruição de Sodoma e Gomorra, a transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal, todos os tipos de milagres ao longo de Gênesis. Você olha para o tempo de Moisés e há muitos milagres em Josué. Você pensa na divisão do Rio Jordão, nas muralhas de Jericó caindo, no sol e na lua parados. Você chega aos Juízes, muitos milagres. Os feitos sobrenaturais de Sansão, por exemplo. O anjo da presença do Senhor no holocausto de Manoá e muitos outros. 1ª e 2ª Samuel também há muitos milagres. Ajuda sobrenatural para a vitória militar. Dagon caindo diante da Arca da Aliança em 1 Samuel 5. Samuel clamando ao Senhor para alterar sobrenaturalmente o clima. Em 1 Samuel 12 e nas partes iniciais de 1 Reis, antes de Elias, já encontramos muitos milagres, como o homem de Deus curando a mão mirrada de Jeroboão em 1 Reis 13. Em porções posteriores de 2 Reis, após a partida de Eliseu, também há muitos milagres, como a destruição do exército de Senaqueribe, em resposta à oração de Ezequias. Continuando, encontramos mais milagres nas porções finais do Antigo Testamento, como no livro de Daniel, a sobrevivência de seus amigos na fornalha, Daniel na cova dos leões, a escrita na parede e muitos outros exemplos. Esta não é uma lista exaustiva. Menciono esses pontos brevemente porque há muito o que abordar neste vídeo e não quero perder a atenção do público. Para uma lista mais completa, recomendo um vídeo do pessoal do Remnant Radio que faz um ótimo trabalho. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Espero que apenas com isso o ponto básico esteja claro, que você tem milagres em toda a narrativa bíblica, não apenas nesses 3 grupos. Isso é verdade, mesmo se você tentar limitar a definição de milagre. Muitas pessoas dirão, bem, e eu acho que isso foi verdade em um daqueles 3 trechos que mostrei, talvez no segundo, que houve uma qualificação de que são milagres através de ação humana ou algo assim. Mas mesmo que, em primeiro lugar, isso é uma restrição meio arbitrária. Isso significaria que o nascimento virginal não é um milagre. Mas mesmo que você tenha uma restrição como essa, ainda não é apenas nesses 3 grupos. Você sabe, pense no homem de Deus e sua cura em 1 Reis, capítulo 13, que mencionamos, Samuel, Sansão, outros. Então, o fato simples é que você tem milagres fora desses 3 grupos, e o texto bíblico nos diz isso claramente. A oração de Jeremias em Jeremias 32, 20, basicamente, diz explicitamente que os sinais e maravilhas associados ao Egito continuaram, até hoje, tanto em Israel quanto entre toda a humanidade. E assim, este versículo, você sabe, aqui está o fato sobre um versículo como Jeremias 32, 20. Em primeiro lugar, isso por si só desmantela o argumento dos agrupamentos, mas também mostra o perigo de argumentos baseados no silêncio. Argumentos de silêncio dependem de se você espera que as fontes sejam silenciosas. Não temos uma boa razão para supor que todos os milagres serão relatados em Escritura. Considere o livro de João, que nos dá muitos milagres por razões específicas, mas então, no final, diz que há muitos outros milagres que não estão registrados neste livro e que não poderiam ser contidos em todos os livros do mundo. Portanto, o argumento deste grupo está errado, tanto na suposição que ele impõe ao texto bíblico de que a Bíblia vai nos dar um relato exaustivo de milagres, quanto por ignorar inúmeros contra-exemplos. Isso fica ainda mais evidente ao falar sobre o milagre específico da fala divina.
Milagres, sinais, maravilhas e especialmente a voz direta de Deus ocorrem apenas em 3 eras significativas, que foram então escritas e inscritas na palavra inspirada de Deus. Mas, pelo contrário, a voz direta de Deus ocorre com muita frequência fora desses 3 grupos. Pense nisso. A grande maioria das escrituras do Antigo Testamento não está conectada a nenhum desses agrupamentos de milagres. Por exemplo, Elias e Eliseu viveram por volta do século IX a.C., e quase todos os livros proféticos que temos nas escrituras foram escritos por aqueles que viveram muito tempo depois que Elias e Eliseu já não estavam mais presentes. O mesmo acontece com grande parte da literatura histórica e de sabedoria encontrada nas escrituras. Esses textos estão fora dos períodos relacionados a Moisés ou Elias e Eliseu. Além disso, tanto nesses 2 períodos de tempo quanto fora deles, muita coisa do discurso direto de Deus não foi registrada nas Escrituras. Isso é um ponto importante. Apenas marcando por enquanto, voltaremos a falar isso depois. Nem toda profecia é uma profecia escrita nas Escrituras. A profecia era uma atividade contínua durante a história de Israel. Por exemplo, o livro de Amós nos diz que Deus não faz nada sem revelar seus segredos aos seus profetas. Existiam muitas escolas ou companhias de profetas. E falaremos mais sobre isso quando chegarmos ao argumento da fundação. Agora, aqui está o primeiro ponto. A ideia básica de onde e como os milagres ocorrem nas Escrituras está simplesmente errada. Mas aqui está o outro problema com o argumento dos clusters, na minha opinião. Na medida em que existem irregularidades ou desigualdades nos milagres bíblicos, esse argumento pressupõe que isso se deve à intenção divina e não a fatores humanos. Nos Salmos, por exemplo, encontramos lamentos sobre a falta de sinais e profetas, como um indicativo do desagrado de Deus. E basicamente os Salmos imploram para que Deus renove sua obra entre o povo. Ou considere o início do livro de 1 Samuel. Lá é mencionado que visões eram raras, mas visões raras são completamente diferentes de nenhuma visão, como o cessacionismo defende. Veja bem, o ponto mais básico aqui é que Samuel foi levantado justamente para resolver esse problema. Portanto, o instinto bíblico em muitas passagens é bem diferente do cessacionismo. Por exemplo, frequentemente lemos autores relembrando os grandes feitos e milagres poderosos de Deus, e isso não os leva a dizer, bem, deve ter sido a vontade de Deus parar de agir dessa maneira. Pelo contrário, eles se consolam nesses milagres, eles dizem, esse é o Deus que servimos. E muitas vezes eles pedem a Deus para agir novamente em seus dias. O Salmo 77 é um exemplo maravilhoso disso. Ele lamenta a ausência de Deus, mas fundamenta sua esperança no que Deus já fez, porque isso prova que ele é um Deus de milagres. Outro grande exemplo é Abacuque 3, que reúne os feitos milagrosos de Deus na história de Israel. E a petição é, Senhor, eu ouvi falar do que tu fizeste. Faça isso novamente em nossos dias. Em resposta ao argumento dos agrupamentos, simplesmente não existem 3 agrupamentos de milagres, ou mesmo 4 ou 5. Os milagres são relativamente contínuos na medida em que são irregulares. Não é por causa do cessacionismo. Ok, aqui está o segundo argumento que quero abordar. Vou chamar isso de argumento de confirmação. Se formos um pouco mais específicos, podemos perguntar: o que é o dom de milagres ou quem foi um operador de milagres? O dom de milagres era concedido a uma pessoa capacitada sobrenaturalmente. Deus realizava milagres através dessa pessoa, confirmando que ela era um porta-voz e um representante de Deus. Por exemplo, quando Moisés perguntou, e se eles não acreditarem em mim? Deus respondeu, eu vou te dar o poder de realizar milagres, para que eles creiam que você está falando em meu nome. Os milagres foram dados para validar que essas pessoas são uma voz de Deus, uma boca que fala em nome dele, que ele é um homem enviado por Deus para falar em nome de Deus. Mas para que este argumento seja persuasivo, seria necessário mostrar que a autenticação, confirmação ou atestação foi o único, ou pelo menos o principal, propósito dos milagres. E a razão para isso é simples. Se um determinado fenômeno possui vários propósitos, a remoção de um propósito não é um bom argumento para sua cessação, especialmente quando os outros propósitos continuam existindo.
Vou usar algumas metáforas. Imagine que seu médico diz que você deve adotar uma alimentação mais saudável, e ele dá 4 razões. Você vai perder peso, vai se sentir melhor, dormirá melhor e viverá mais tempo. Aí, você segue a dieta. Ela funciona e todos esses propósitos são atingidos, mas depois de 6 meses, você já perdeu todo o peso que queria. Esse propósito, portanto, cessa. No entanto, os outros 3 continuam válidos. Isso seria uma boa razão para você permanecer na dieta, certo? Afinal, os outros 3 motivos ainda estão presentes. Ou então, imagine que você está na faculdade e tem 4 razões para estar lá. Você quer aprender, acredita que terá uma chance melhor de conseguir um bom emprego, busca a experiência social e de vida, e tem uma boa bolsa de estudos. Então, não é caro. Agora, suponha que no 3º ano você percebe que o curso que escolheu não afetará o tipo de emprego que você conseguirá. Isso significa que você deveria desistir? Não necessariamente. Se os outros 3 motivos ainda forem fortes, se você ama a experiência, está aprendendo muito e não está pagando nada, você pode decidir continuar. Eu gosto de usar metáforas. As pessoas que assistem meus vídeos sabem disso. O ponto é simples. Um argumento para a cessação de algo precisa abordar todas as razões pelas quais ele existe, não apenas uma delas. E na Bíblia, o papel dos milagres, especialmente dons miraculosos, está muito longe de ser redutível a atestado ou confirmação. Só para dar alguns exemplos, um propósito para os milagres é que eles glorificam a Deus. Por que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos? Para a glória de Deus. Eu também acho que Jesus amava muito Lázaro. Da mesma forma, com a transformação da água em vinho ou a cura do homem cego de nascença, como vemos em João 2 e João 9. Estes milagres glorificam a Deus. O Evangelho de Mateus registra a mesma resposta às curas milagrosas de Jesus. Isso faz com que as pessoas glorifiquem a Deus. O mesmo com Êxodo 14, o endurecimento dos corações dos egípcios para que os milagres associados à abertura do Mar Vermelho aconteçam. O propósito é que Deus obtenha glória sobre o faraó. Outro propósito para milagres é a compaixão. Deus tem compaixão das pessoas. Você vê isso no ministério de Cristo. Mateus 14, por exemplo. Ou um dos meus favoritos, que é Marcos 1. Eu simplesmente amo imaginar o olhar no rosto de Cristo naquele momento, e é um pensamento feliz saber que Cristo tem essa mesma compaixão por você e por mim hoje quando somos penitentes e vamos a Ele com fé. Jesus cura porque tem piedade das pessoas. Ele se importa com as pessoas. Este também é um motivo para o Êxodo. Deus tem compaixão pelo seu povo em Êxodo 2. Poderíamos explorar muitos outros exemplos, mas quero focar em alguns representativos para não nos perdermos em detalhes. Outro propósito dos milagres é abrir portas para o Evangelho. Em Atos 9, quando Pedro cura Enéas, as pessoas se voltam para o Senhor. Logo depois, ao ressuscitar Tabita, muitos acreditaram no Senhor. Note que o propósito não é apenas confirmar ou atestar Pedro como apóstolo, é confirmar o Evangelho em si. As pessoas estão acreditando em Cristo por causa dos milagres. Então, este é um ponto importante. A confirmação ou atestação por si só não prova o cessacionismo, porque ainda hoje há necessidade de confirmar o Evangelho, especialmente em contextos missionários desafiadores. Até mesmo muitos cessacionistas históricos permitiram que dons espirituais milagrosos voltassem a operar nesses contextos missionários desafiadores. Falaremos mais sobre isso na sessão de História da Igreja. Agora poderíamos listar muitos outros propósitos para os milagres, mas o ponto já fica claro só com isso. Veja bem, a natureza multifuncional dos milagres é especialmente evidente nos dons espirituais milagrosos. Eles formam um subconjunto específico da categoria mais ampla de milagres. Vez após vez, a ênfase das Escrituras é na edificação. Os dons espirituais milagrosos edificam o corpo de Cristo. Eles trazem encorajamento. Eles ajudam você a crescer espiritualmente. Por exemplo, em 1 Coríntios 12:14. Vez após vez, Paulo destaca isso. Este é o ensinamento mais extenso das Escrituras sobre os dons espirituais no contexto da igreja local. E Paulo, ao listar todos esses dons, afirma que eles existem para o bem comum. Ele menciona isso no capítulo 12 e depois reforça no capítulo 14. Este é um motivo central do capítulo que regula todas as suas instruções. Aquele que profetiza fala para edificação, encorajamento e consolação. E isso é repetido, versículo 4, versículo 5, novamente no versículo 26. Todos se reúnem, e é tudo feito para edificação. No versículo 31, todos podem profetizar para que todos sejam encorajados.
As palavras edificação e encorajamento são repetidas incessantemente. Elas praticamente bombardeiam você em 1 Coríntios 14. Se há algo que podemos dizer sobre o dom de profecia, é que ele serve para encorajar e edificar. Mas há um versículo que surge aqui, 2 Coríntios 12:12. Os dons milagrosos foram dados durante aqueles primeiros anos, quando eles estavam proclamando, em muitos casos, pela primeira vez em uma região, os eventos e o significado da vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Quando Paulo defende seu apostolado em 2 Coríntios 12, ele se refere a esses dons como os sinais de um apóstolo. São habilidades milagrosas que ou pertenciam exclusivamente aos apóstolos, ou em alguns casos eram transferidas a outros através da imposição de mãos dos apóstolos. Mas em todo o Novo Testamento, sempre que esses dons milagrosos se manifestam, eles estão na presença de um apóstolo. Agora deixe-me mostrar isso em tela, na versão ESV, que é uma tradução típica, nada excêntrica nesse ponto. A chave a ser notada é a palavra com sinais, maravilhas e obras poderosas, que são um testemunho de apoio ao apostolado de Paulo. Isso está junto com a paciência extrema que ele demonstra aqui, mas não é exclusivamente associado à atestação apostólica. Tentar dizer que esses dons servem apenas para atestar os apóstolos é forçar demais essa interpretação do versículo. Quais são os sinais de um apóstolo? Não se trata apenas de milagres. Isso seria talvez apenas uma pequena parte do todo. Os sinais do apostolado incluem os frutos do ministério apostólico. Paulo, por exemplo, refere-se aos próprios coríntios como sua carta de recomendação, em 2 Coríntios 3:1-3. Outro sinal seria o sofrimento de Paulo pelo Evangelho e sua perseverança no Evangelho. Paulo menciona as marcas em seu corpo como uma razão para que ninguém o incomode. Basicamente, ele está dizendo, não me causem mais problemas. Mas o sinal mais distintivo, é claro, é ver o Cristo ressurreto e ser comissionado por ele. É isso que vemos em 1 Coríntios 9, por exemplo, onde Paulo se refere aos coríntios como o selo do seu apostolado. O apostolado é marcado por múltiplos sinais. Ele envolve os frutos do trabalho, o sofrimento pelo Evangelho, o comissionamento por Cristo e certamente os sinais e maravilhas que podem contribuir para essa autoridade apostólica. Mas é realmente problemático tentar reduzir os milagres apenas a isso. E a maneira mais simples de perceber isso é olhar para os milagres no Novo Testamento, especialmente os dons espirituais milagrosos. Eles não são exclusivos dos apóstolos. Eles foram amplamente realizados. Por exemplo, os 72 discípulos que foram comissionados para curar os enfermos em Lucas 10. No livro de Atos, vemos muitos não apóstolos realizando sinais, maravilhas e milagres como Estevão, Filipe e Ananias. Agora, alguém pode dizer, bem, essas pessoas estavam associadas aos apóstolos. Eu acho esse argumento meio forçado, mas mesmo se isso fosse verdade, vamos dar um passo atrás e fazer a seguinte pergunta. Onde vemos os dons milagrosos funcionando no Novo Testamento? Comecemos com o dom de falar em línguas. Onde isso aparece? Excluímos Marcos 16:17 por causa do status questionável dessa passagem, mas, se fosse aceita, ela indicaria que Jesus previu que o dom de línguas acompanharia a recepção mundial do Evangelho. Deixando isso de lado, temos 4 grandes passagens, Atos 2, 10 e 19 e 1 Coríntios 12, 14. Nenhuma dessas passagens está realmente ligada à confirmação apostólica. Em Atos 2, temos 120 pessoas reunidas, não apenas os apóstolos, no cenáculo em Pentecostes. Em Atos 10 e 19, temos Cornélio e sua família. E depois, os convertidos efésios, falando em línguas. E o dom de línguas está presente ao longo de 1 Coríntios 12 e 14. No máximo, você poderia dizer que ele atesta na expansão do Evangelho através de barreiras culturais e para grupos gentios no livro de Atos. Mas isso não está relacionado apenas aos apóstolos. Além disso, isso não se sustenta para 1 Coríntios 12, 14. Paulo chega a dizer, falo em línguas mais do que todos vocês. Isso não parece ser sempre sobre confirmação apostólica. Parece algo pertencente à vida cristã comum dentro da igreja de Corinto. Profecia, ainda mais claramente demonstra isso. Ela está em toda parte no livro de Atos e não está focada nos apóstolos. Por exemplo, membros da igreja em Antioquia em Atos 13, Judas e Silas após o concílio de Jerusalém em Atos 15, Ágabo e outros de Jerusalém em Atos 11 e as 4 filhas de Filipe em Atos 21. Isso não se parece com um sinal exclusivo de apostolado, mas sim como um dom espiritual mais amplo. Isso é exatamente o que vemos nas epístolas após o livro de Atos. Por exemplo, Paulo apela à presença de milagres pelo Espírito nas igrejas da Galácia. Paulo ordena aos Tessalonicenses que não desprezem as profecias e não apaguem o Espírito.
Tiago chama a comunidade para orações de cura. E o mais poderoso de tudo é 1 Coríntios 12:14. Pense nisso. Paulo imagina todos os crentes participando no uso de dons como profecia em todas as reuniões, sem nenhuma ideia de confirmação apostólica. Isso parece fazer parte da vida cristã contínua entre os cristãos comuns nas igrejas locais. Não parece ser sobre atestar os apóstolos, mas esse não é o retrato que o documentário apresenta. Mas em todo o Novo Testamento, sempre que esses dons milagrosos se manifestam, eles estão na presença de um apóstolo. Mas certamente é muito difícil compreender uma afirmação assim à luz de 1 Coríntios 14 por si só. Agora, porque 1 Coríntios 12 a 14 é tão poderoso e quase como um vespeiro para o raciocínio cessacionista, um dos outros argumentos que surge é o seguinte. Algumas pessoas dizem que 1 Coríntios 14 pertence a uma era anterior do Novo Testamento e que, após a era apostólica, os dons começaram a desaparecer ou até mesmo cessaram completamente, de forma repentina. Este é o terceiro argumento que quero abordar. Vou chamá-lo de o argumento do desaparecimento. Na era da igreja de Corinto, o fundamento ainda estava sendo estabelecido. Eles precisavam dos dons como sinais. Não estamos mais nessa era. Não há nenhuma menção, na segunda metade do primeiro século, sobre sinais, maravilhas ou milagres. Depois que você passa pelo livro de 1 Coríntios, não há mais registro de milagres realizados por apóstolos. Ele escreve 9 cartas para igrejas diferentes, 6 igrejas diferentes depois de 1 Coríntios. Você olha para as epístolas pastorais escritas para a vida contínua da igreja, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, instruindo pastores sobre como conduzir a vida na igreja, e não há menção aos dons miraculosos. Você percebe um declínio no foco do miraculoso à medida que o cânon das Escrituras se aproxima de sua conclusão. Agora, há alguns problemas aqui. Primeiro de tudo, lembre-se da lição que já aprendemos com Jeremias 32:20 e João 20:30. A Bíblia não precisa registrar todos os milagres. Você não pode assumir que se algo não está sendo relatado, isso significa que não está acontecendo. Por exemplo, o mesmo tipo de argumento sobre desaparecimento poderia ser feito sobre a ceia do Senhor. Você poderia dizer, bem, a ceia do Senhor é mencionada por Cristo, e depois há instruções em 1 Coríntios, mas depois ela meio que desaparece, pelo menos em termos de referências explícitas. Mas isso não significa que chegamos à conclusão de que as pessoas pararam de celebrar a ceia do Senhor. Argumentos baseados no silêncio só têm força se você espera que o material não seja silencioso. E não é surpreendente que tenhamos menos milagres relatados quando há menos material narrativo. Afinal, quando os livros narrativos terminam, há menos informações, em geral, sobre como as igrejas locais funcionavam. Então, é claro, os livros posteriores terão menos relatos detalhados. Pense no Novo Testamento. As epístolas são bastante focadas. Há muitas coisas que elas não mencionam. Assim como somos ordenados nas Escrituras a orar pelos enfermos em Tiago 5 e a buscar a profecia em 1 Coríntios 14, eu diria que esses mandamentos ainda estão em vigor, da mesma forma que o mandamento de participar da ceia do Senhor ainda está em vigor. Isso não precisa ser repetido constantemente conforme avançamos nos anos 60 depois de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Mas mais basicamente, muitas das minhas preocupações aqui estão relacionadas a fatos básicos e cronologia, não a interpretações complicadas. E eu não estou tentando ser desrespeitoso ou criar um argumento do tipo, peguei você. O que me preocupa é que as pessoas conheçam a verdade. Pense nisso. Pessoas assistem a este documentário e é por isso que eu digo, se você puder me ajudar a compartilhar este vídeo, faça isso. Ele não terá nem de perto a mesma quantidade de visualizações que o documentário, mas aquele documentário tem problemas reais. Vamos refletir. O problema mais básico aqui, além do argumento do silêncio, é que a cronologia está errada. Sim, há milagres depois que 1 Coríntios foi escrito, e também dons espirituais miraculosos. Por exemplo, basta continuar lendo o livro de Atos. No último capítulo de Atos, que narra eventos provavelmente por volta do ano 60 depois de Cristo, há um naufrágio em Malta. Paulo é mordido por uma cobra venenosa, uma víbora. Isso faz com que os habitantes locais concluam que ele era um deus porque sobreviveu. Agora, algumas pessoas podem dizer, mas isso não foi um milagre de verdade. Talvez nem fosse uma cobra venenosa, mas eu diria que a expectativa dos habitantes locais de que ele morreria mostra que isso foi sim um milagre. Foi suficiente para convencê-los de que ele era um deus. E isso se alinha com passagens como Marcos 16:18, que falam sobre ser mordido por cobras venenosas e não morrer. Mas se você quiser descartar esse exemplo, tudo bem. Continue lendo. Poucos versos depois, Paulo
cura o pai de Públio, que era o homem mais importante da ilha. E como resposta a isso, todos os outros que estavam doentes lá vieram e foram curados. Você pode deixar algum espaço para hiperbolização. Talvez tenha havido alguma pessoa que Lucas não registrou que ainda estava doente. Mas o ponto principal é claro: milagres ainda estavam acontecendo em 60 depois de Cristo. Na era da igreja de Corinto, o fundamento ainda estava sendo estabelecido. Eles precisavam dos dons como sinais. Não estamos mais nessa era. Não há nenhuma menção na segunda metade do primeiro século sobre sinais, maravilhas ou milagres. Depois que você passa pelo livro de 1 Coríntios, não há mais registro de milagres realizados por apóstolos. Não estou tentando pegar ninguém de surpresa aqui. Quero que as pessoas enxerguem a verdade. Quero que sejam discernentes sobre o que ouvem. Fico profundamente triste ao pensar que muitos vão assistir a esse documentário, assumir essas alegações como verdadeiras e não farão a devida pesquisa para avaliar o que está sendo afirmado. A ilha inteira de Malta foi curada milagrosamente em 60 depois de Cristo, bem depois desse suposto período de fundação. Isso também é verdade para as últimas epístolas do Novo Testamento. Paulo escreve 9 cartas a diferentes igrejas, 6 delas depois de 1 Coríntios. Se você observar as epístolas pastorais, como 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que foram escritas para instruir pastores sobre como conduzir a vida na igreja, não há menção aos dons milagrosos. Temos uma diminuição dos milagres à medida que o cânon das Escrituras caminha para sua conclusão. Mas, novamente, isso não está correto. Por exemplo, o dom de profecia é mencionado no livro de Romanos, que muitos acreditam ter sido escrito logo após 1 Coríntios. Paulo diz: se temos o dom de profecia, vamos usá-lo. Em 1 Pedro, escrito mais tarde, há uma referência que provavelmente aponta para o dom de profecia. Quem fala, fale como quem comunica os oráculos de Deus. Agora, algumas pessoas filtram isso por uma lente presbiteriana e dizem que se trata apenas de pregação como a entendemos hoje, mas parece se referir a algo muito mais direto, uma fala inspirada pelo Espírito de Deus. Sem ofender meus amigos presbiterianos, amo os presbiterianos, mas o ponto aqui é: ainda temos milagres. Por exemplo, no livro de Apocalipse, dependendo de como datamos o livro, vemos referências claras ao dom de profecia. 1 Timóteo 4,14 menciona uma profecia feita sobre Timóteo quando ele recebeu um dom pelos presbíteros, mas não sabemos exatamente quando isso aconteceu. Portanto, há muitas suposições por trás dessas interpretações, mas a cronologia simplesmente não está correta. Não é possível afirmar que os milagres cessaram em algum momento da era apostólica. Outro problema é a alegação de que o dom de cura, quando operante, era tão poderoso que ninguém precisava ficar doente. Por exemplo, em Atos, Paulo enviava peças de tecido e as pessoas eram curadas por meio delas. Mas isso não estava mais acontecendo, nem mesmo no tempo de Paulo. Quando soube que Timóteo tinha um problema de estômago, ele escreveu: tome um pouco de vinho para ajudar com seu estômago. Ele não enviou um lenço. Não há expectativa de que algum curador vá até lá para curar Timóteo. Em Filipenses, vemos Paulo sendo tomado por uma profunda tristeza devido à doença de um amigo querido. Certamente, se o apóstolo Paulo ainda tivesse o dom milagroso de cura, ele poderia ter feito algo a respeito. Mas ao invés disso, ele reconhece que não há indício algum de que esses milagres ainda estavam acontecendo, mesmo no tempo em que Filipenses foi escrito. Mais tarde, no filme, surge a afirmação: se alguém diz, você realmente tem o dom de ensino, então ensine algo para nós. Eu, pessoalmente, não teria problemas em dizer, claro, vamos nos sentar e abrir a palavra de Deus. Se alguém diz, você tem o dom de encorajamento, então me encoraje. Eu responderia, com certeza, Deus cura, Deus faz milagres, mas Ele não faz isso por meio de agentes que têm o poder de agir à vontade, como se fosse algo automático. Se você afirma ter o dom de cura, então demonstre. Não deveria ser problema algum, por exemplo, esvaziar os hospitais infantis, certo? Ou curar um irmão querido que está em uma cadeira de rodas na igreja todos os domingos. Se eu pudesse fazê-lo andar, eu faria. Se existe compaixão no seu coração para ajudar um crente a andar novamente, cure o homem.
Mas essa suposição de que se alguém tem um dom genuíno de cura, pode exercê-lo à vontade, curando qualquer pessoa a qualquer momento, é muito problemática. Os dons espirituais não funcionam assim. E isso é evidente nas Escrituras. Mesmo no ministério de Cristo e dos apóstolos, há momentos em que somente uma pessoa ou algumas pessoas são curadas, enquanto outras não são. Será que vamos dizer que Cristo e os apóstolos não tinham compaixão pelas pessoas que não foram curadas? Um exemplo clássico é o próprio Cristo, em sua cidade natal. Lá está escrito que ele não pôde realizar grandes milagres, exceto curar alguns doentes ao impor suas mãos. Portanto, para resumir, não há motivo algum para acreditar que os dons espirituais milagrosos começaram a desaparecer durante a era apostólica. Esse é um argumento baseado no silêncio, que poderia ser usado, por exemplo, para afirmar que a ceia do Senhor também desapareceu. Mas, fundamentalmente, esse argumento simplesmente ignora muitos exemplos contrários. É como o argumento dos clusters. Ele ignora as curas na ilha de Malta, ou as referências ao dom espiritual de profecia em Romanos 12 e 1 Pedro 4. Ok, isso nos leva ao quarto argumento, o argumento da fundação. Esse é um argumento mais sólido. Referir-se a toda a era apostólica como a fundação faz muito mais sentido do que tentar dizer que houve um período específico de fundação dentro da era apostólica, como se fosse depois de 1 Coríntios versus antes de 1 Coríntios ou algo parecido. Então, vamos ouvir esse argumento. Na carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele usa a metáfora de um templo espiritual para descrever a igreja. Ele diz, no capítulo 2 e 20, que a igreja está construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, com Cristo Jesus como a pedra angular. À medida que Deus estava estabelecendo o fundamento da igreja sobre a pessoa e obra de Cristo, ele chamou homens conhecidos como apóstolos e profetas para serem os construtores do fundamento. Esses apóstolos formavam a base da igreja. O que eles dizem, Cristo disse. O que afirmam sobre o ministério de Cristo é verdadeiro. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular da igreja. Jesus escolheu os apóstolos para revelar o mistério da igreja. E, finalmente, Deus providenciou outros profetas dentro da igreja, enquanto o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Esse é o fundamento da igreja, de acordo com Paulo, em Efésios 2, 20. Os apóstolos e profetas com Cristo como a pedra angular. Não faz nenhum sentido pensar que o fundamento de um edifício vai até o teto. É apenas o fundamento. Esse é um argumento histórico. O apóstolo estava limitado ao período de fundação da história da igreja. Vou continuar exatamente de onde parei daqui a pouco. Mas, antes de tudo, quero destacar algo. Nós, continuacionistas, podemos certamente concordar que existiu um período único e fundacional enquanto os apóstolos ainda estavam vivos e as Escrituras ainda estavam sendo escritas. O que afirmamos é que não limitamos os dons espirituais milagrosos apenas a esse período. Sim, algumas coisas foram limitadas, mas não dons como o dom de falar em línguas. Mas, antes de argumentar sobre isso, deixe-me continuar tocando o que o documentário diz sobre como eles conectam o argumento da fundação à ideia do fechamento do cânon bíblico. Quando se trata das discussões iniciais sobre o cânon e quais livros são canônicos, um dos critérios de canonicidade era: este livro tem origem apostólica ou recebeu aprovação explícita dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos receberam certas promessas concedidas a eles por Jesus Cristo. Essas promessas estavam relacionadas ao ministério do Espírito Santo em suas palavras e em seus escritos. É por isso que podemos dizer com confiança que o cânon está fechado. Isso ocorre porque não temos mais os apóstolos. Agora, minha resposta a isso é que esse argumento não reconhece os diferentes usos dos termos apóstolo e profeta. Nós, continuacionistas, afirmamos o fechamento do cânon, a cessação da profecia inscriturada e a autoridade única dos 13 apóstolos, os 12, menos Judas, mais Matias e Paulo.
Mas as palavras profeta e apóstolo são usadas em diferentes sentidos nas próprias Escrituras. Nem toda profecia era uma profecia escritural. E nem todas as ocorrências da palavra grega apóstolos, traduzida entre outras coisas como apóstolo, se referem aos 13 apóstolos ou ao ofício de apostolado. Pode haver ceticismo em relação ao que estou dizendo, mas deixe-me apresentar meu argumento aqui. Quando afirmamos a continuidade desses dons espirituais, não estamos negando que houve um período único e fundamental em relação aos apóstolos e à escrita das Escrituras. Deixe-me explicar melhor. Vamos analisar como esses termos são usados nas Escrituras, começando por profecia. Eu concordo que alguns continuacionistas articularam isso de maneira pouco útil. Alguns, como Wayne Grudem, argumentaram que a profecia no Antigo Testamento era algo como assim diz o Senhor, mas no Novo Testamento é algo diferente. Eu não concordo com isso. Não acho que colocar um contraste entre o Antigo e o Novo Testamento seja útil, e isso merece críticas. Nenhuma nova definição de profecia foi dada por Jesus Cristo. Nenhuma nova definição de profecia pode ser encontrada em qualquer lugar do Novo Testamento. Na minha opinião, é preciso observar que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você tem diferentes expressões de profecia. E existe esse tipo de profecia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que é mais ampla e espontânea. Ela se parece muito mais com o dom de profecia do Novo Testamento. É algo mais carismático, você poderia até chamar de estático. É como se o Espírito descesse sobre as pessoas e elas começassem a profetizar espontaneamente. Para dar alguns exemplos, em Números 11, assim que o Espírito desce sobre os 70 anciãos, eles começam a profetizar, embora não por muito tempo. Mas 2 deles continuam profetizando enquanto o Espírito permanece sobre eles. Josué se preocupa que Moisés pudesse ficar com ciúmes, mas Moisés responde: eu gostaria que todo o povo de Deus profetizasse. Claro, isso é exatamente o que é profetizado em Joel 2 e que ocorre em Atos 2. Falaremos disso mais tarde. Mais à frente, em 1 Samuel 10, quando Saul é ungido como rei, Samuel profetiza que ele também profetizará ao encontrar um grupo de profetas que estão com harpas, tamborins, flautas e liras. E isso é exatamente o que acontece. O Espírito de Deus desce sobre ele. Esse também parece ser um caso mais espontâneo e carismático. Eu amo os verbos usados aqui. Não é apenas que o Espírito desce, mas ele repousa sobre as pessoas, como em Números 11. O mesmo ocorre em 1 Samuel 19, quando Saul está caçando Davi. Essa passagem é incrível. Vou ler para você. Imagine isso acontecendo. Saul enviou mensageiros para capturar Davi. Mas, ao encontrarem a companhia de profetas que estavam profetizando, com Samuel liderando o grupo, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, ele enviou outros mensageiros e eles também profetizaram. Ele tentou uma terceira vez e o mesmo. Todos começam a profetizar. Então, ele mesmo foi para Ramá, e o Espírito de Deus veio sobre ele também. Ele profetizou até chegar a Naiote em Ramá. Lá, ele tirou suas roupas e permaneceu nu, profetizando diante de Samuel o dia todo e a noite toda. Esse tipo de profecia parece uma expressão muito mais espontânea. Percebe o que está acontecendo aqui? Qualquer um que se aproximava era tomado pelo Espírito e começava a profetizar. Esse tipo de profecia também parece ser o mais difundido. Vimos também a referência à companhia de profetas em 1 Samuel 19:20, que às vezes é traduzido como escola de profetas ou filhos dos profetas. Em 2 Reis 2, vemos escolas de profetas em Betel, Jericó, e próximas ao Rio Jordão, com pelo menos 50 pessoas. E no capítulo 4, em Gilgal, Eliseu milagrosamente faz um ensopado comestível para um grupo de profetas lá. Então parece que há essas várias companhias ou escolas de profetas. Mais cedo, em 1 Samuel 10, lemos sobre um grupo de profetas que usavam instrumentos como harpa, tamborim, flauta e lira. Um detalhe fascinante sobre essa vertente da profecia no Antigo Testamento é que ela frequentemente está associada à música. Por exemplo, quando Davi organiza seus músicos, há uma referência a Jedutum, que profetiza com liras, harpas e símbolos. Há também menções de outros que profetizam sob a direção do rei. O que significa profetizar com símbolos? Imagine entrar numa igreja e ver alguém trazendo tamborins. Você provavelmente esperaria algo mais carismático, certo?
Outro aspecto interessante é que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, temos muitas mulheres profetisas. No Antigo Testamento, Débora, Hulda, Miriam e Noadias, entre outras. No Novo Testamento, temos as 4 filhas de Filipe em Atos 21. Em 1 Coríntios 11, Paulo assume que homens e mulheres estão orando e profetizando nas reuniões da igreja. E claro, em Atos 2, vemos o cumprimento do desejo de Moisés em Números 11 e da profecia de Joel. A profecia será para filhos e filhas, homens e mulheres, juntos profetizando. Agora, a maioria dos homens neste documentário são complementaristas rígidos. É provável que não se sintam à vontade com a natureza e a quantidade de mulheres profetisas presentes em toda a Escritura, se mantiverem a ideia de que há apenas um registro de autoridade profética. Mas vejamos como eles definem profecia. O profeta torna-se a boca funcional de Deus, pelo qual Deus fala diretamente. Ele usa o homem como instrumento para transmitir sua mensagem com precisão, não ignorando a mente do profeta, mas garantindo as palavras exatas que ele deseja transmitir. Um verdadeiro profeta não poderia falar erro em nome do Senhor, porque Deus protege sobrenaturalmente sua mensagem. É verdade que as profecias das Escrituras transmitem uma espécie de correspondência, palavra por palavra. Você pode ver isso em 2 Pedro 1, 20 e 21, por exemplo. Já falei sobre isso em outros estudos, sobre a natureza das Escrituras. Mas, se todas as profecias fossem do mesmo tipo, pense em como isso seria estranho. Não é apenas sobre homens e mulheres, sobre o quão abrangentes elas são ou sobre o quanto não foi registrado nas Escrituras. É também sobre o quão espontâneas e estáticas essas profecias são. Em 1 Coríntios 14, Paulo encoraja todos a buscarem o dom de profecia e a usarem esse dom espiritual em suas reuniões. Versículo 26. E no versículo 31, ele diz que todos podem profetizar, um por um, para que todos sejam encorajados. Se 2 Pedro 1, 21 e 1 Coríntios 14, 31 estivessem falando exatamente da mesma coisa, então Paulo estaria encorajando todos os coríntios a falarem palavras com a mesma autoridade das Escrituras. Cada membro da congregação seria como Isaías ou Jeremias. Isso faz sentido? É muito mais sensato reconhecer que, quando falamos sobre o dom espiritual de profecia, estamos falando de uma expressão mais estática e carismática do que é a profecia. Este é um dom democratizado. Ele está entre todo o povo de Deus. Não é a mesma coisa que o período fundacional durante o qual os apóstolos estavam escrevendo as Escrituras. Agora, vamos falar sobre os apóstolos. Em Efésios 2, 20, são mencionados os profetas e apóstolos juntos. Nós, continuacionistas, concordamos que o ofício de apóstolo, no sentido técnico, cessou. A maioria de nós acredita nisso. Você pode encontrar algumas exceções, mas, geralmente, reconhecemos que a palavra apóstolo também tem um significado não técnico. O termo grego apostolos não foi inventado no Novo Testamento. Eu me lembro, por exemplo, de estudar Heródoto, do século V a.C., e ver essa palavra usada o tempo todo. Era um termo comum que significava mensageiro, embaixador, enviado. O Novo Testamento pega esse termo e dá a ele um significado mais específico, o ofício dos 12 apóstolos, chamados por Jesus, incluindo Paulo. No entanto, o uso mais antigo e literal da palavra apóstolos ainda era comum, referindo-se a mensageiros. Em Filipenses 2:25, Epafrodito é chamado de apóstolos da igreja de Filipos. As versões da NVI e da ESV traduzem como mensageiro. Em 2 Coríntios 8:23, os colaboradores de Paulo que viajavam com Tito são chamados de apóstolos, traduzido como mensageiros ou representantes. Se você quiser uma explicação mais detalhada sobre isso, recomendo um artigo que escrevi no site Truth Unites. Lá eu desenvolvo toda essa ideia. Mas, resumindo, o que dizemos é que quando apóstolos aparece como um dom espiritual, como em Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12:28, não podemos assumir que se refere aos 12 apóstolos ou ao ofício técnico. Na verdade, faz muito mais sentido vê-lo como um dom espiritual. Os dons espirituais são habilidades ou capacidades concedidas pelo Espírito Santo, amplamente distribuídas entre os cristãos, na edificação e avanço do reino de Deus entre as igrejas locais e assim por diante. O apostolado, no sentido técnico, não se encaixa bem nisso,
Mas algo como um embaixador, um enviado, um mensageiro, isso se encaixa perfeitamente com as outras coisas listadas nos dons espirituais. Veja meu artigo para o argumento completo sobre isso, mas o ponto básico é este. Nós, como continuacionistas, concordamos que a era apostólica é única, que os apóstolos eram únicos e que enquanto as escrituras estavam sendo escritas, aquele foi um tempo especial. As escrituras possuem uma autoridade incomparável, mas isso não implica no cessar dos dons espirituais. Dons espirituais, como falar em línguas, o dom de profecia do Novo Testamento, curas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e assim por diante, como o discernimento de espíritos, que é muito importante, não estão vinculados à autoridade apostólica ou às escrituras. Em vez disso, os dons espirituais são manifestações do trabalho do Espírito, características da era da nova aliança. Esses dons atestam a chegada do reino de Deus, que não termina com a morte dos apóstolos. O Espírito Santo não simplesmente inaugura o reino de Deus e depois desaparece com a morte dos apóstolos. O reino de Deus ainda está avançando hoje. Assim, uma passagem como 1 Coríntios 14 é tão aplicável aos dias de hoje quanto 1 Coríntios 11, 7 ou 15. Os dons espirituais não são sobre a fundação. Eles são característicos de toda a era da igreja inaugurada no Pentecostes. Certo, algumas pessoas estão chegando à igreja enquanto gravo isso, então preciso finalizar rapidamente. Vou ser breve. Argumento final. Argumento da história da igreja. Aqui está o que eles têm a dizer. Assim, quando chegamos, por exemplo, a João Crisóstomo no Oriente e Agostinho no mesmo período no Ocidente, tanto Crisóstomo quanto Agostinho são muito claros ao afirmar que acreditavam que os dons extraordinários e milagrosos cessaram após o fim da era apostólica. Essa foi, de fato, a visão predominante entre os cristãos que acreditavam na Bíblia ao longo de toda a história subsequente da Igreja, incluindo a Reforma. A visão da Igreja foi decididamente cessacionista. Agora, sobre Agostinho, o que não é mencionado é o fato de que ele mudou de ideia e abandonou parcialmente seu cessacionismo. Em minha leitura, ele parece ser um cessacionista em suas retratações, especialmente com relação ao falar em línguas. Mas, durante seu ministério em Milão e suas observações em outros lugares, testemunhou tantos milagres e curas que isso o convenceu. Até escreveu um capítulo em A Cidade de Deus mais tarde, chamado Dos Milagres que foram realizados para que o mundo cresce em Cristo e que não cessaram desde que o mundo creu. Ele conta história após história. Você pode ler online o livro Cidade de Deus 22:8. Lá ele descreve todos esses milagres e curas. Em certo ponto, ele diz: o que devo fazer? Estou tão pressionado pela promessa de terminar este trabalho que não posso registrar todos os milagres que conheço. E ele fala sobre como as pessoas ficariam desapontadas por não incluir o milagre delas. No maravilhoso livro de Michael Green, Evangelismo na Igreja Primitiva, ele fala sobre como a mudança de pensamento de Agostinho influenciou seu próprio movimento, afastando-se de um cessacionismo rígido. É lamentável que isso tenha sido, de certa forma, ignorado. O que também não é mencionado no filme são os muitos continuacionistas, explícitos nos primeiros séculos, antes de Agostinho e Crisóstomo. Justino Mártir, em seu diálogo com Trifão, fala sobre como Deus concede dons àqueles que se tornam discípulos de Cristo. Ele inclui o dom de cura e interpreta isso como resultado da ascensão de Cristo, citando Efésios 4. Cristo subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, e esses dons são uma manifestação dessa ascensão. Uma passagem realmente belíssima em Efésios 4. Mais tarde, Justino também menciona o dom de profecia, afirmando que ele foi transferido do povo judeu e continua até o presente. Posteriormente, no século II, Irineu fala sobre os milagres que Cristo realizou e diz: aqueles que são verdadeiramente seus discípulos, recebendo graça dele, realizam milagres em seu nome, para promover o bem-estar de outras pessoas, de acordo com o dom que cada um recebeu. Ele continua: alguns, com certeza e verdade, expulsam demônios, de modo que aqueles que foram purificados de espíritos malignos frequentemente passam a crer em Cristo e se unem à igreja. Outros têm conhecimento prévio de coisas que estão por vir, veem visões e proferem expressões proféticas. Outros ainda curam os doentes impondo as mãos sobre eles, e eles são restaurados. Sim, além disso, como eu disse, até os mortos foram ressuscitados e permaneceram entre nós por muitos anos. Então, a pergunta que podemos fazer aqui é: você tem que entender. Justino Mártir, no início do século II, e Irineu, no final do mesmo século, são teólogos muito importantes. Podemos pensar nesses dois homens como figuras de destaque do cristianismo no segundo século. Então podemos perguntar: eles estão mentindo? Estão enganados? O que fazemos com testemunhos como este, onde, logo após a partida dos apóstolos, pessoas, cristãos confiáveis, estão dizendo: os mortos foram ressuscitados?
Agora, mesmo que estejam errados ou, de alguma forma, enganados, uma coisa é certa: eles definitivamente não são cessacionistas, do ponto de vista teológico. E a questão é que existem muitos exemplos como este. A alegação feita no documentário é extremamente enganosa para os espectadores. Foi dito que a visão predominante entre os cristãos que acreditam na Bíblia, ao longo de toda a história da Igreja, incluindo a Reforma, é o cessacionismo. Isso é simplesmente errado. Quero dizer, basta olhar para os próprios reformadores. Sim, na tradição reformada, há mais inclinações ao cessacionismo. Os contra-reformadores apelavam aos milagres, e alguns protestantes adotaram raciocínios cessacionistas como uma resposta a isso. Mas mesmo dentro da tradição reformada, a qual muitos dos colaboradores, e provavelmente todos do documentário pertencem, houve muito continuacionismo. Veja o próprio Martinho Lutero. Ele se opunha a reivindicações fanáticas de dons proféticos, mas ainda afirmava que os dons de sinais do Novo Testamento não cessaram. Ele disse: devemos permitir que estas palavras permaneçam e não as desconsiderar, como alguns têm feito, dizendo que estes dons eram manifestações do Espírito apenas no início da era cristã e que agora cessaram. Isso não está certo, pois o mesmo poder ainda está na Igreja e, embora não seja exercido, isso não importa. Nós temos o poder para realizar tais sinais. Você não vai encontrar uma citação como essa no documentário. Talvez ele tenha mudado de ideia mais tarde na vida? Nunca encontrei evidências disso. No documentário, você não vai aprender sobre tantos testemunhos contrários. Você apenas ouvirá a alegação de que todos os cristãos que acreditam na Bíblia compartilhavam essa visão predominante. Apenas pense nos testemunhos contrários. Vou dar outro exemplo. John Knox e Samuel Rutherford, dois dos principais teólogos reformados da Escócia, foram explícitos ao afirmar a continuação do dom de profecia. Rutherford fez uma distinção entre esse dom de profecia preditiva e a revelação inscripturada, que ele disse ter cessado com o fechamento do cânon. Ele também identificou várias pessoas, incluindo o próprio John Knox, que previram coisas que aconteceriam mesmo após o fechamento do cânon da palavra. Em meu vídeo anterior sobre dons espirituais, eu narrei a experiência de Charles Spurgeon. Basicamente, mesmo que Spurgeon não pensasse nisso como profecia, pelo que posso dizer, o que ele descreve é exatamente o que Paulo vislumbra em 1 Coríntios 14, 25, 26. Exatamente isso. O que Spurgeon está relatando é como ler 1 Coríntios 14, 25, 26. Você pode assistir a esse vídeo. Vou tentar colocar um slide para guiar você a esse ponto, mas isso já dá uma ideia. Confira o vídeo. Está em um dos timestamps, e não deve ser difícil de encontrar. Vou colocar o link para ele na descrição do vídeo. Além disso, mesmo entre os teólogos reformados que são cessacionistas, o tipo de cessacionismo apresentado neste filme é completamente diferente. No filme, é apresentada a ideia de que há um fim definitivo para a profecia e os dons espirituais revelatórios, porque o cânon está fechado. Mas, historicamente, isso geralmente não é o caso. Você encontra um pouco dessa visão, mas não muito. Essa não é a visão de João Calvino. Na verdade, João Calvino permitia a existência dos dons. Ele não achava que eles fossem normativos, mas acreditava que poderiam surgir conforme a necessidade dos tempos exigisse. Falei muito mais sobre isso no meu livro de triagem teológica. Basicamente, ele afirma que Deus levanta esses dons. E Calvino diz: isso aconteceu em nossos próprios dias. Deus os levantou. Ele está falando de profecia. John Owen, em uma posição semelhante, disse, basicamente, sim, eles não são normativos, mas Deus os levanta. Isso representa uma espécie de cessacionismo, muito diferente daquele apresentado no filme. Infelizmente, esse tipo de nuance acaba se perdendo. Então, resumindo, declarações de que o cessacionismo foi a visão de fato dos cristãos que acreditam na Bíblia ao longo da história pós-agostiniana da Igreja e após João Crisóstomo estão simplesmente erradas. Ao fazer uma afirmação exagerada como essa e ignorar as evidências contrárias, o filme acaba induzindo os espectadores ao erro sobre a verdade. Eu acredito que isso não seja intencional, mas estou fazendo este vídeo porque quero protestar pela verdade aqui. Agora, para concluir, aqui está minha maior crítica ao filme. Em alguns momentos, chega a flertar com uma espécie de tática de associação por culpa. O filme falha em distinguir entre os continuacionistas, teologicamente mais responsáveis de um lado, e de outro lado, os pregadores da prosperidade, que têm um histórico conhecido de enganos e declarações, ensinamentos e ações altamente controversos. Eles realmente criticam pessoas como John Piper, Don Carson, Sam Storms, Wayne Grudem, tentando reduzir a diferença entre eles e figuras como Kenneth Copeland ou Benny Hinn e outros pregadores da prosperidade associados ao movimento da saúde e riqueza. Piper, Storms, Wayne Grudem e Carson descreveram a si mesmos como abertos, mas cautelosos. Então, aqui temos homens com pelo menos alguma inclinação reformada. Eles têm trabalhado muito para afirmar que acreditam em um cânon fechado e na sola escritura, mesmo que, ao mesmo tempo,
queiram dizer que, de alguma forma, acreditam na continuação da profecia e das línguas. Uma vez que você abre a porta para os ensinamentos carismáticos modernos, como o seu desejo e a sua orientação pelo Espírito de Deus são diferentes dos de Benny Hinn? E quem pode dizer quem está certo nessa questão? Talvez você não entenda isso, eu também não. Mas quando o Senhor fala comigo, eu obedeço. É simples assim. Não estou sugerindo que qualquer um que alegue ser um carismático reformado deva ser classificado na mesma categoria de um Benny Hinn. Mas as posições de Benny Hinn estão muito conectadas à ideia de que Deus ainda está falando hoje. Então, se alguém diz, Deus falou comigo, isso se torna o as de espadas e supera tudo. É como dizer, não estamos colocando Don Carson e John Piper na mesma categoria que Benny Hinn, mas já que todos acreditam que Deus ainda fala, quem pode realmente distinguir entre eles? Eles compartilham o mesmo erro básico e surge a pergunta, como saber quem está certo ou errado? Mas para pessoas como Piper e Storms e outros desse tipo, a fala de Deus não funciona como um as de espadas. Eles são teologicamente muito mais responsáveis. Eu vejo alguém como Sam Storms, por exemplo, ao tratar desse assunto, se esforçando ao máximo para ser bíblico. Quer você concorde com ele ou não, ele é alguém que está realmente argumentando a partir do texto das Escrituras. Ele não diz, Deus falou comigo, então é absoluto. Em vez disso, aponta para as Escrituras. Além disso, Carson, Piper e pessoas como eles não vivem em mansões de $5 milhões, não voam em jatinhos particulares, não têm o mesmo histórico problemático, que é facilmente encontrado se você pesquisar no Google sobre esses outros pregadores da palavra da fé e da teologia da prosperidade. Essa associação aqui é muito injusta. Outro sermão que surgiu foi, bem, se tanto Sam Storms quanto Benny Hinn acreditam que Deus fala hoje, quem somos nós para distinguir entre eles? Como dizer quem está certo ou errado? Uma vez que você abre a porta para os ensinamentos carismáticos modernos, como o seu desejo e a sua orientação pelo Espírito de Deus são diferentes dos de Benny Hinn? E quem pode dizer quem está certo nessa questão? Mas a abordagem bíblica para distinguir entre um bom e um mau profeta nos é apresentada em Mateus 7, dos versículos 15 ao 20. Somos chamados a discernir com base no fruto. A árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos, e assim por diante. John Stott tem uma exposição excelente sobre isso. Achei isso muito útil ao pregar recentemente sobre essa passagem. Ele explica que o fruto está relacionado ao caráter e à conduta, mas também ao ensino e ao impacto geral do nosso ministério, seja para o bem ou para o mal. E vemos isso também em Mateus 12, onde ocorre um exorcismo que revela bons frutos. E o mesmo princípio é articulado em resposta aos fariseus, que não aceitaram este exorcismo. Em Gálatas 5, recebemos uma lista dos frutos do Espírito, versus as obras da carne, que podem nos ajudar a avaliar com base nos frutos. A chamada bíblica é para sermos discernidos. Quando 1 Tessalonicenses 5 diz, não desprezem as profecias, ele imediatamente acrescenta, mas testem todas as coisas. Testamos profecias pelas Escrituras, testamos pelo Evangelho. Isso honra a Cristo? Produz bons frutos? Avança o reino de Deus? Está do lado dos anjos ou do lado dos demônios? Você precisa ter discernimento. O que não devemos fazer é simplesmente rejeitar todas as profecias, como se fossem todas iguais. Isso é antibíblico. Isso não é o que Mateus 7 nos instrui a fazer. A tentativa de encontrar um elo comum entre pessoas como John Piper e Sam Storms com Benny Hinn é extremamente prejudicial. Pense nisso. Um argumento semelhante poderia ser usado contra o cristianismo como um todo. As pessoas podem olhar para as piores expressões do Evangelho da prosperidade e tentar associar isso a todos os pregadores de Cristo. Portanto, temos que fazer distinções entre o que é bom e o que é mau. Outro ponto onde tenho essa preocupação, sobre uma quase culpa por associação, é a ideia de que continuacionistas não são realmente protestantes, porque não acreditam realmente em sola Escritura. Estar em Roma com um pontífice romano que acredita estar falando em nome do Espírito e, ao fazê-lo, transmitindo a palavra de Deus, estar nessa situação não é ser protestante e bíblico. E, da mesma forma, ser um anabatista, os carismáticos da época. Ou alguém que acredita que o Espírito Santo está falando através de todo tipo de pessoa fora da palavra de Deus, enterrando assim a palavra de Deus, também não é ser protestante. Em outras palavras, acreditar em sola Escritura é ser cessacionista. Isso é fundamental para o protestantismo. Portanto, se você não é cessacionista, você não é, historicamente, um protestante.
Isso é problemático por várias razões. Primeiro, isso significaria que não apenas Don Carson e John Piper não seriam protestantes históricos, mas também John Knox e Samuel Rutherford, e até Martinho Lutero, segundo esse critério. Vou dar um exemplo de uma citação de Lutero que faz referência aos dons de sinais em Marcos 16, incluindo o falar em línguas. Ele diz: onde há um cristão, ainda há o poder de realizar esses sinais, se for necessário. Se os criadores do filme simplesmente não têm conhecimento de quantos protestantes históricos foram continuacionistas, ou se isso de alguma forma não foi transmitido, de qualquer maneira, isso é muito problemático. Por quê? Porque muitos espectadores vão absorver isso sem discernimento e pensar: uau, se eu quero ser um protestante histórico que defende a sola escritura, então eu devo ser cessacionista. E isso é realmente problemático. Eu sustento que, basicamente, a razão pela qual eu sou um continuacionista é por causa do sola escritura. Eu sou comprometido com cada fibra do meu ser, com a Escritura. E a Bíblia fala muito sobre os dons espirituais. É por isso que é frustrante quando as pessoas nos acusam, como continuacionistas, de argumentar baseados em experiências. Não é isso. Eu estou tentando ser fiel à Escritura. A Escritura. Eu simplesmente acho que esses argumentos para os cessacionismos, como vimos, não são muito bons. Eles erram muitos fatos e interpretam tantas coisas no texto que simplesmente não estão lá. A própria Bíblia não encoraja o cessacionismo. Se você simplesmente ler a Bíblia, coloque dessa forma. Se você entregasse a Escritura a alguém sem nenhuma expectativa ou ideia prévia, eu acho que os dons espirituais miraculosos seriam vistos como uma parte integrante do cristianismo do Novo Testamento. E talvez, algum dia, eu faça um argumento mais completo, baseado em Efésios 4 e 1 Coríntios 13, para explicar por que eu acho que é explícito que o momento da cessação dos dons espirituais milagrosos é na segunda vinda de Cristo, e não antes disso. Então, para resumir, número 1, mais uma vez, enquanto eu discordo veementemente das afirmações feitas nesse filme e tenho preocupações de que elas sejam muito enganosas para as pessoas em relação à verdade, quero reiterar que os cessacionistas são irmãos e irmãs em Cristo. Muitos cessacionistas que conheci são muito mais cheios do Espírito Santo do que eu. Em segundo lugar, também quero reconhecer que existem abusos reais por aí. Não estou tentando simplesmente afirmar de forma generalizada todo tipo de continuacionismo, seja ele qual for. No fim das contas, este filme não apresentou um caso sólido para o cessacionismo. Há muitas afirmações problemáticas, e ao analisar criticamente, nenhum desses argumentos se mostra convincente, nem biblicamente, nem teologicamente. Em alguns momentos, isso não é nem mesmo uma questão de interpretação, mas simplesmente de fatos e cronologia. E a falha em distinguir diferentes tipos de continuismo não ajuda. Em contraste com a mensagem daquele filme, aqui está o que eu encorajaria os cristãos a fazerem. Sigam o texto das Escrituras. Testem tudo pelos frutos espirituais. Mantenham o foco em Jesus Cristo. Mantenham o foco no Evangelho. Perguntem a si mesmos, o que honra a Cristo? E então, com esse coração e essa mentalidade, mantenham-se de coração aberto para como o Espírito Santo irá trabalhar. Sim, ele dá sonhos. Sim, ele cura. Sim, ele dá palavras proféticas de encorajamento, que são incrivelmente consoladoras, encorajadoras e edificantes. O Espírito Santo é o ajudador e o conselheiro. E parte desse trabalho de ajudar e aconselhar acontece através desses dons espirituais milagrosos. Essas coisas são reais. E esse seria meu encorajamento para você. Eu encorajo você a fazer orações como as descritas em Atos 4, versículos 29 e 30. Peça por ousadia, enquanto pedimos a Deus para estender sua mão e realizar curas, sinais e maravilhas para a glória de Jesus. Acredito que devemos orar orações assim hoje. Quem sabe como o Senhor pode respondê-las. Se você gostou deste vídeo, por favor, me ajude a compartilhá-lo. Talvez ele não alcance tantas visualizações quanto o documentário, mas me ajude a espalhar esta mensagem. Estou muito preocupado com esse assunto e ele é importante. Ele faz diferença. Se quiser saber mais sobre o Truth Unites, confira o site. Você pode se inscrever na newsletter, aprender sobre o ministério e apoiar o trabalho, caso tenha interesse. Obrigado por assistir.